Olá a todos, bom dia. Começo por me apresentar. O meu nome é Leonor Archer, eu sou responsável pelo Departamento de Marketing Infantil da Brandkey. A Brandkey é uma agência de ativação de marca com 30 anos no mercado. Esta iniciativa é uma iniciativa conjunta entre a Brandkey e a CCA. A CCA é uma sociedade de advogados com mais de 70 anos, com uma vasta experiência no direito da publicidade, marketing e comunicação. Nesta mesa redonda virtual, se é que assim podemos chamar, nós vamos ter presentes o Alberto Rui, CEO da EPG Media Brands, Ana Catarina Fonseca, diretora da Direção-Geral do Consumidor, o pediatra Fernando Chaves, a Mafalda Lufinha, Digital Manager da Brandkey, a Manuela Botelho, secretária-geral da APAN, Miguel Raposo Magalhães, diretor comercial da Nós Publicidade e a Sofia Barros, secretária-geral da APAP. Eu vou passar a palavra ao Filipe Meyer, que nos vai dar aqui os highlights desta nova lei. Filipe. Olá, obrigado. Olá, bom dia a todos. Eu vou procurar ser muito rápido, muito breve, porque temos aqui muitas pessoas com muito mais interesse do que eu para partilhar este tema que nos traz aqui. Só para vos fazer um mínimo enquadramento, não é? Como se sabem, o Código da Publicidade, o nosso Código da Publicidade, que já é bastante antigo, tem desde 1990, sentiu sempre da sua gênese uma preocupação em proteger os menores, quer na publicidade que lhes é dirigida, quer na publicidade onde eles intervêm. Existem várias regras genéricas sobre a publicidade dirigida aos menores e depois temos vários produtos e serviços que têm, em que o legislador sentiu alguma necessidade de reforçar essas restrições. Por exemplo, o exemplo das bebidas alcoólicas, que é o exemplo do jogo, que para além das proibições gerais, que se aplicam a qualquer publicidade, sentiu necessidade também de reforçar essas proibições. Mais recentemente, há cerca de um ano, foi publicada uma lei que vem restringir, ou vem estender algumas restrições na publicidade dirigida a menores, desta vez no que respeita a alimentos e bebidas que contenham elevado valor energético, teor de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos transformados. Em traços muito genéricos, existem restrições à publicidade a estes produtos junto de determinados locais, as escolas, os parques infantis e áreas circundantes. Quando digo escolas, desde o pré-escolar até o ensino secundário, e atividades desportivas, culturais ou recreativas promovidas por essas entidades. E também num raio circundante de 100 metros dessas mesmas locais. Depois, há uma proibição relativa à faixa etária, que são os 16 anos, que abrange a generalidade dos meios, incluindo os meios digitais. Depois, finalmente, independentemente do target, estabelecem-se um conjunto de regras que esta publicidade deve obedecer. É uma lei que apresenta alguns desafios, como poderemos ver depois a seguir pela conversa, para os vários operadores económicos e também para os reguladores, porque desde logo faz depender a sua aplicação de regras que são relativamente difíceis depois de operar no dia a dia. Desde logo porque faz depender a sua aplicação de uma lista de produtos, chamemos-lhe assim lista negra, que é elaborada pela Direção-Geral de Saúde. Essa listagem que foi conhecida no fim do verão passado, com aplicação a partir de outubro. Depois porque essa aplicação da lei tem alguns limites. Esta regra, por exemplo, de limitar a 100 metros de escolas e parques infantis é desafiante para se regular, para se fiscalizar, para se inspecionar, e mais desafiante é também a regra que tem, por exemplo, na televisão e na rádio, que proíbe a publicidade a programas, entre programas e nos 30 minutos posteriores e anteriores, a programas infantis ou com
que tenham um mínimo de 25% de audiência, inferior a 16 anos. O que é, para mim, este então é um desafio muito grande para se conseguir aplicar, regular, fiscalizar e cumprir essa mesma lei. Esta intenção de legislar esta matéria já não é uma realidade que já atravessou mais do que uma legislatura. Resulta esta lei de uma iniciativa legislativa de 3 partidos e foram amplamente discutidas, com uma particularidade que tem, que das várias entidades que foram chamadas a pronunciar, eu posso estar a ser injusto, mas foram umas cerca de 15 entidades, nenhuma delas viu com conforto esta proposta de lei, que depois veio a ser concretizada. E é isto, como enquadramento geral da lei. Ela foi publicada há mais de um ano, necessitava de uma regulamentação que só foi concretizada em cerca de 4 meses depois, com uma aplicação de dois meses seguintes, o que significa que só a partir do fim de outubro é que a lei se tornou uma realidade imperativa e, portanto, temos cerca de 8 meses de lei. Talvez seja um bocado cedo para fazer um balanço, mas já é o suficiente para podermos falar, e aproveitando este Dia Mundial da Criança, para podermos falar um bocadinho sobre este tema. Assim como enquadramento, é esta a primeira parte do debate. Avançando assim agora, Leonor, não sei se queres passar a palavra. Sim. Agora eu vou passar a palavra ao pediatra Fernando Chaves e vou já começar por fazer aqui uma pergunta, não sei se provocadora, mas Fernando, o que é que eu gostava de saber? A publicidade engorda? Leonor, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite para poder participar neste assunto. Como pediatra, como pai, é um assunto que obviamente me agrada também. Nós, ao falarmos de obesidade infantil, estamos a falar de uma epidemia. Já hoje, ultimamente, temos falado em pandemias, mas também é uma epidemia transversal ao mundo inteiro, ao mundo em desenvolvimento, ao mundo desenvolvido. Ou seja, há aqui uma série de más práticas que há uns anos para cá têm sido aplicadas às nossas crianças. Nós sabemos que a obesidade dá uma forma de entidade multifatorial. Desculpe, Leonor. Está-me a ouvir? Tem a ver com a genética, tem a ver com o ambiente. Desta interação genética e ambiente é que se dá a obesidade, obviamente. E o que é que nós podemos, de grosso modo, falar? Uma criança para engordar, uma criança, um adolescente para engordar, nós temos aqui um imbalance entre o que ingere e o que gasta. E o que ingere não é só o que ingere de mal, é a quantidade, é a qualidade, mas, por outro lado, tem a ver também com o que não gasta, com o sedentarismo e com uma série de outras coisas. É da educação da criança. E a criança, e uma coisa que existe um âmbito da família. Ao educarmos uma criança, temos que educar esta família, porque é esta família que vai passar diretamente a educação à criança. E não podemos transpor nem obrigar terceiros a educar os nossos filhos, a educar as nossas crianças. Estas limitações que eu vejo, artificiais, fora de portas, é proibido isto, é proibido aquilo outro, não fazer isto. O que tem que ser passado aos nossos filhos, às nossas crianças, é que há coisas boas e coisas más. E nós temos que aprender, eles têm que aprender dentro de casa, a gerir o que é bom e o que é mau. Não é por deixar de ver anúncios na televisão. Não é por deixar de ter máquinas de vending nos cinemas ou anúncios outdoors nos parques relativamente a alimentos que eles vão deixar de os ingerir. Porque há uma pergunta que os pais das crianças consigo me dizem muitas vezes: meu filho engorda, o que é que eu faço? Vá-se para a despensa e veja como é que tem na despensa. E normalmente vejo crianças obesas ou com excesso de peso, filhos e pais e mães obesos ou com excesso de peso. As crianças não vão à drogaria, não vão ao supermercado, não vão à pastelaria comprar doces sozinhas, não têm capacidade para isso. Mesmo que tivessem capacidade de locomoção, só o compram se tiverem dinheiro, ou se tiverem dinheiro no cartão. Por isso, esta educação que deve ser feita em casa não é proibindo, a gente não consegue fazer nada, porque cria o fruto proibido. E o fruto proibido nós sabemos que é muito mais apetecível. Por isso, se os meus filhos, se as crianças que eu saibam que existem produtos que são eventualmente mais nocivos, e digo eventualmente porque também nós não podemos andar a culpar
a cadeia do alimento de tudo. Obviamente, cada vez mais, os nossos produtores estão mais cientes das coisas que existem. E se você comparar um produto que existe hoje em dia no mercado, ele já foi modificado ao longo dos últimos 5 anos, 10 anos, 15 anos, para tentar, de alguma forma, não estou a dizer que são bons, mas para tentar, de alguma forma, minimizar os riscos da composição nutricional. Por isso, as próprias empresas já têm noção disto. E as empresas têm o direito de produzir o que quiserem. E os anunciantes, a meu ver, devem ter o direito de anunciarem o que quiserem. E o consumidor de consumir o que quiser. Não é por este apagão que as coisas deixam de existir no mercado. Por isso, a meu ver, acima de tudo, educar em casa. Educar em casa. E começar por educar, não é aquela máxima de faz o que eu faço, não é? Não faz o que eu digo. Não posso dizer assim, não como chocolates. Não há dispensa, eu tenho dispensa autofidada de chocolates, ou de bolachas, ou de sumos, ou o que quer que seja. E mais, mesmo que esteja pontualmente, eles devem aprender a comer, não todos os dias, os seus chumos, os seus chocolates, porque não há nenhum de nós somos uma geração um bocadinho acima, que não tenha comido em criança os seus churros. E não é por isso que não somos conscientes dos problemas que têm alguns alimentos. Não deixamos de fazer exercício. Hoje em dia, o exercício é importante também. Não é só proibir ou negar os alimentos. É mostrar que a qualidade de vida não é só o que ingerimos, é o que gastamos e é como vivemos. Acho importante que as crianças saibam que existe e tem que ser os pais. Não podem ser os pais a delegar a educação em terceiros, como eu vejo muitas vezes, a delegar a educação dos filhos nas escolas. E depois temos os disparates que temos nas escolas. A educação deve ser feita em casa. Não podemos delegar nos meios de publicidade ou nas indústrias a educação dos nossos filhos. Nós temos que dizer, isto existe, isto é melhor, isto é pior. Eu, a meu ver, aprendi a não dizer nunca nem sempre. Ou seja, por regra não ingiram, por regra não vejam, mas pontualmente têm que fazer. Faz parte do crescimento da criança a experimentação. Para dizer, olha, passo a não gostar, ou não gosto mais disto, ou gosto mais daquilo. Se nós negamos a experimentação à criança, mesmo a experimentação visual, porque a criança aprende a separar o trigo do joio. Se nós tivermos um anúncio e se dissermos, olha, aquilo é uma grande porcaria, mas eles aprendem a diferenciar o trigo do joio, no que veem, no que comem, no que praticam. Por isso, a meu ver, e nisto eu sou muito mercado aberto, se houverem vários produtos no mercado, eles próprios se autorregulam. Se eu tiver um produto nutricionalmente bom e um produto nutricionalmente mau, naturalmente, os produtos nutricionalmente maus vão desaparecer, vão reduzir o consumo, se calhar, e os outros vão ganhando espaço. Por isso, eu sou no mercado aberto na educação dos nossos filhos e no mercado aberto dos nossos filhos saberem que no mundo existe tudo. Existe branco, existe preto, existe cinzento. E é deste fio condutor da educação que eu baseio a tentativa de educação dos meus utentes e, obviamente, há uma coisa que eu gosto de passar também. Muitas vezes o que eu faço no consultório é o que pratico em casa. Não posso fazer uma coisa em casa e outra coisa no consultório. Por isso, está-me a ouvir melhor? Desculpa. Consegue ouvir? Estou a ouvir, Fernando. Desculpa. Por isso, de repente, perdi aqui um bocadinho o contato. Por isso, tenha a noção de que não é proibindo anúncios, nem horários ricos, nem horários pobres, mas há aqui uma grande miscelânea, às vezes, de princípios. Posso não ter um anúncio de um refrigerante num horário de criança e, de repente, aparece um anúncio de uma novela com discursos perfeitamente incoerentes, desapropriados. Não sou careta, não sou nada quadrado, mas não apetece que aqui às 2, às 3, às 4 da tarde tenham 2 personagens quase que a palavrões a dizer que este se bateu no coisa ou que foi dormir com outros. Por isso, vamos ser coerentes e não proibir algumas coisas e outras estão perfeitamente normais. Não queria estender muito mais, porque acho que se calhar até teremos aqui a tarde toda a falar do assunto. Mas, acima de tudo, a educação dos nossos filhos. Agradeço muito, Fernando, porque, no fundo, a partilha, enquanto pediatra e enquanto pessoa que tem o contacto com famílias diariamente e regularmente, e também enquanto pai. Eu vou passar a palavra à Ana Catarina, que depois desta exposição vai ter aqui o desafio de nos explicar como é que após quase um ano desta lei que foi criada, quais implicações é que ela teve no mercado e quais é que foram os principais desafios e quais é que continuam a ser.
Muito obrigada, Leonor. Muito boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite da Brand Key e da CCA para participar neste webinar, neste dia tão importante, no dia em que celebramos o Dia Mundial das Crianças. Eu vou fazer uma provocação. A pergunta que fez ao Fernando era se a publicidade engorda. Sim, pode engordar. E outra provocação. É verdade que a educação é muito importante. Educação, capacitação. Mas só educação, só capacitação não são suficientes. Eu, antes de falar da lei, eu queria fazer um pequeno enquadramento, porque temos, eu não sei quantos espectadores é que temos connosco, mas deixe-me muito rapidamente fazer o enquadramento desta lei. Nós temos, primeiro, e estamos a falar do Dia Mundial dos Direitos da Criança, temos a Convenção dos Direitos da Criança, que fala do direito à saúde. Depois, no plano europeu, também não nos podemos esquecer, Portugal está na frente e está a coordenar um grupo de trabalho de Estados-membros que visam precisamente balizar, minimizar os impactos do marketing e da publicidade nas crianças. E depois temos no plano nacional, um plano nacional para a promoção da alimentação saudável e uma estratégia integrada para a promoção da alimentação saudável. E estes planos, com base em diversos estudos internacionais europeus e também nacionais, têm medidas, contemplam medidas precisamente para diminuir o impacto do marketing e da publicidade nas crianças e jovens. Porquê? Porque se verifica, de acordo com o inquérito nutricional anual, que é feito todos os anos, que é no grupo das crianças e jovens onde se verificam maiores desequilíbrios alimentares. E, portanto, sem dúvida, concordo com o Fernando quando ele diz que é preciso educar. É preciso capacitar, mas também é necessário haver regulamentação, como também a autorregulamentação, a autorregulação é importante. Esta iniciativa legislativa, este diploma que resulta da Assembleia da República, tem na sua base um processo mais ou menos longo, em que houve a consulta de várias entidades. A Direção-Geral do Consumidor também foi consultada por escrito, nós acompanhámos o processo desde o início por escrito, e posso-vos dizer que a versão inicial do projeto apresentava bastantes dificuldades. Naturalmente que foi um processo, houve contributos das várias organizações da sociedade civil, algumas entidades públicas como a DGS e outras, e a Direção-Geral do Consumidor também deu o seu contributo na perspectiva jurídica, porque o projeto de diploma tinha alguns erros, digamos assim, e também na perspectiva da proteção dos destinatários que estão aqui em causa, que são as crianças. Porquê? Estamos a falar de um grupo de consumidores vulnerável e, portanto, nunca nos podemos nunca podemos esquecer este aspecto. No final, temos um diploma melhorado, com alguns desafios, e no qual se prevê que cabe à Direção-Geral do Consumidor, enquanto entidade de enforcement, a sua fiscalização. Portanto, a Direção-Geral do Consumidor, enquanto entidade fiscalizadora, tem que cumprir a lei, e é neste contexto que está a fiscalizar o cumprimento da lei. Entrando agora um pouco no trabalho que a Direção-Geral do Consumidor tem feito. Em primeiro lugar, e como disse, creio que o Filipe, temos sensivelmente 8 meses de aplicação. Ainda é cedo para tirar quaisquer conclusões. E é com a aplicação da lei que nós vamos identificando as fragilidades, os desafios. E posso-vos dizer que nesta altura, após 6 meses de aplicação e de 4 ações de fiscalização,
o balanço é até positivo, porque detectámos muito poucas situações de infração, o que é também muito interessante e muito importante. E eu queria salientar aqui que há uma preocupação dos operadores económicos em cada vez mais cumprir com a lei, em corresponder, em trabalhar com as autoridades, isso eu tenho que o dizer, e é extremamente importante quando falamos na área da defesa do consumidor e também na publicidade, e dizer-vos realmente que detectámos pouquíssimas infrações, mas, e falando das dificuldades do diploma, o diploma coloca a Direção-Geral do Consumidor numa situação de alguma dependência, eu não quero dizer isto com sentido negativo, mas a atuação da Direção-Geral do Consumidor depende da colaboração de outras autoridades para connosco. E algumas das regras que estão previstas no diploma são exemplo disso. Por exemplo, a questão da proibição da publicidade num raio de 100 metros circundantes das escolas. Este é um aspecto que nos preocupa, porque a Direção-Geral do Consumidor não pode ir aos locais. A Direção-Geral do Consumidor, por exemplo, depende das autoridades de polícia e colabora de forma muito estreita com as autoridades de polícia para esse trabalho. Mas este encontro dos 100 metros circundantes é uma tarefa complicada. Depois, outro aspecto que se afigura também desafiante para nós é a questão das audiências. É proibida a publicidade nos 30 minutos anteriores e posteriores dos programas infantis e também de programas em que tenham uma audiência de 25%, superior a 25% dos menores de 16 anos. Ora, a Direção-Geral do Consumidor não mede a audiências e, portanto, também está aqui a fazer um trabalho de cooperação, de colaboração com a ERC para obter estes elementos para fazer o seu trabalho. Depois, há aspectos da lei que podem ser algo dúbios ou conter algumas menções abertas, interminadas, pois, como vos digo, eu acho que a avaliação faz-se day by day, é no terreno que nós estamos, portanto, a avaliar esta legislação, mas digo-vos, temos 8 meses de aplicação e aquilo que nós verificamos, fazemos um balanço positivo, dizer-vos que a regulamentação é extremamente importante, a educação é extremamente importante. Eu acho que nós temos que trabalhar a vários níveis de educação, de capacitação, nas escolas, com os professores, com os pais. Temos que olhar muito aos consumidores vulneráveis, às famílias mais carenciadas. Este é um aspecto muito importante. E quero-vos dizer o seguinte, muitos estudos apontam a informação de que a autorregulamentação, a autorregulação nem sempre tem sido suficiente, sendo, pois, importante criar aqui regras para diminuir o impacto da publicidade e do marketing nas crianças, porque tem impactos importantes. E a criança, enquanto consumidor pequeno, criança, jovem, também influencia as decisões dos pais. Portanto, eu creio que temos que esperar um pouco. A lei fala em 5 anos para a avaliação de impacto. Na minha opinião, eu acho que este período é excessivo. Eu acho que nós daqui a 1 ano, 3 anos no máximo, acho que podemos fazer uma avaliação de impacto, mas eu acho que já houve aqui resultados positivos. Eu termino a minha intervenção dizendo que a Direção-Geral do Consumidor privilegia o trabalho de cooperação e, portanto, faremos todos os trabalhos e as iniciativas que
resultem numa cooperação e num trabalho conjunto também nesta área. Leonor, muito obrigada pela oportunidade. Ana Catarina, obrigada eu, muito obrigada pela sua exposição, muito interessante. Vou só então responder, nós temos cerca de 60 participantes neste momento. Eu diria que após termos ouvido o pediatra Fernando Chaves e a Ana Catarina da Direção-Geral do Consumidor, poderíamos chegar aqui a um encontro, ou seja, não tapar totalmente os olhos às crianças, no fundo ensiná-las um bocadinho a interpretar a publicidade. E, portanto, eu passo a palavra à Manuela Botelho, secretária-geral da APAN, que nos vai falar um bocadinho de como é que a indústria se tem comportado desde que esta lei existe no mercado e se calhar também nos pode falar um bocadinho do Media Smart, exatamente um programa que existe para ensinar as crianças a interpretar a publicidade. Manuela. Deixa-me cá ativar o som. Olá, Leonor. Bom dia a todos. Muito obrigado à Brandkey por esta iniciativa e obrigado pela oportunidade de convidar também a APAN para tratar deste tema com este painel de tão bons conhecedores desta matéria. Eu começaria por e ainda por cima logo a seguir à doutora Ana Catarina, eu começaria por dizer que acho que é importantíssimo que exista um quadro legal, um quadro legislativo claro, coerente, completo, porque isso ajuda a fazer o enquadramento daquilo que as marcas podem ou não podem fazer. E nós temos tido várias iniciativas em que temos colaborado com a Direção-Geral do Consumidor, que eu também reconheço que tem uma preocupação de manter o Código da Publicidade em forma, digamos assim, e na verdade eu acho que nós temos um Código da Publicidade que é um documento bastante representativo daquilo que deve e que não deve ser feito na publicidade em todos os setores. Esta nova legislação que já foi transposta para este Código da Publicidade, eu acho que tira alguma coerência à forma como o Código estava organizado, mas enfim, isto depois fica para outro debate. E eu queria começar também com uma constatação. Qualquer pessoa que esteja minimamente atenta ao universo da publicidade em Portugal constata facilmente que muito mudou nos últimos 10, 15 anos no que respeita à publicidade de alimentos e bebidas dirigida a crianças. E eu desafio quem puser em causa, de facto, esta constatação. E também há que dizer que não foi por não existir legislação sobre esta matéria, foi porque as marcas são entidades responsáveis e conscientes do seu papel na economia e na vida das pessoas. E eu vou explicar como é que isso aconteceu, elencando, se me permite, Sr. Leonor, de forma cronológica, as mais importantes iniciativas da indústria em matéria de comunicação comercial dirigida a crianças e que são reveladoras da atenção que as marcas há muito tempo colocam nesta matéria. E eu começo por 2005, porque desde essa altura as marcas acompanham muito perto todas as preocupações que se têm levantado relativamente à publicidade dirigida a crianças. E eu marco 2005, foi na verdade na altura em que estava eu a entrar na APAN e foi o primeiro documento em que eu comecei a trabalhar. E nesse ano nós preparámos e lançámos o primeiro Código de Boas Práticas para a Comunicação Comercial dirigida a crianças, ainda não era sobre alimentação, era sobre toda a comunicação dirigida a crianças e que resultou, de facto, numa reflexão séria dos nossos associados relativamente a esta matéria. E esta foi a primeira iniciativa de sensibilização que trouxe o tema da comunicação dirigida a crianças para a agenda dos anunciantes e a partir da qual as marcas começaram a alterar
a sua comunicação dirigida a este grupo etário. Este código foi subscrito logo na altura por mais de 40 empresas e entidades e tinha, inclusivamente, uma comissão de acompanhamento que, em conjunto com a Escola Superior de Comunicação Social, criou um observatório de monitorização do cumprimento desse código, que, inclusivamente, a Direção-Geral de Saúde depois utilizou para outros efeitos. Não de saúde, perdão. A Direção-Geral do Consumidor utilizou para outros efeitos. Isto 2005. 2008, e a Leonor já abordou isso, os anunciantes quiseram dar um passo em frente, reconhecendo as preocupações dos pais e dos educadores em relação à pressão comercial a que as crianças são sujeitas desde muito novas. E lançou, para esse efeito, o programa Media Smart, que é um programa escolar de literacia para a publicidade nos diferentes mídias e que pretende desenvolver o sentido crítico das crianças relativamente à publicidade, isto porque, enquanto marcas, acreditamos que, mais do que tentar tapar os olhos das crianças, ou fingir que a publicidade não existe, ou fingir que nós não vivemos neste mundo comercial em que vivemos, ou que a publicidade nem sequer tem objetivos comerciais, é preferível desenvolver o sentido crítico das crianças, ajudando-as a tomar decisões mais conscientes e informadas. E foi esse o objetivo do programa, e é esse ainda o objetivo do programa. Programa esse que teve e que tem um sucesso bastante significativo, quer junto dos professores, porque os ajuda a falar dos temas da alimentação e dos temas da internet, e enfim, de uma série de temas que as crianças estão sujeitas em ambiente de sala de aulas e em ambiente em que as crianças podem discutir livremente essas matérias. E como eu estava a dizer, o programa teve e tem um grande sucesso, também muito, e tem cumprido o seu objetivo, também muito com a ajuda do Ministério da Educação e também da Direção-Geral do Consumidor, também com quem nós já fizemos algumas sessões sobre esse tema. Mas eu não pararia por aqui, porque continuava em 2009. Em 2009, a APAN e a FIPA, e aqui começa a entrar o tema da alimentação, a APAN e a FIPA replicaram em Portugal aquela que ainda hoje é considerada pela Comissão Europeia a melhor prática de autorregulação em matéria de publicidade de alimentos e bebidas dirigida a crianças menores de 12 anos, que é o EU-Pledge. E não é por acaso que são 12 anos, é porque também há estudos bastante significativos que indicam que até aos 12 anos as crianças têm mais dificuldade em entender, em separar a ficção da realidade e têm mais dificuldade em interpretar as mensagens publicitárias. A partir daí a coisa modifica-se significativamente. Mas é para dizer que estes compromissos do setor alimentar, como ficaram conhecidos em Portugal, como ficou conhecida em Portugal esta réplica do EU-Pledge, restringia a publicidade nos principais meios de comunicação e eliminava o marketing das escolas. Esses compromissos, aos quais aderiram na altura 27 grandes marcas em Portugal, passou a ter, em 2011, uma monitorização independente que revelou taxas de cumprimento acima de 99%. 2009. 2010, a autorregulação publicitária, anteriormente designada como ICAP, lança, também com o apoio dos anunciantes, das agências e dos mídias, um código de autorregulação em matéria de comunicação comercial de alimentos e bebidas dirigida a crianças, que, na verdade, alarga a responsabilidade do setor aos conteúdos das mensagens publicitárias, também do ponto de vista ético. E isto é um valor muito significativo que a regulação não dá. Esta visão ética, porque a regulação tem que ser, é jurídica, tem que ser, pode ou não pode fazer. O que a autorregulação faz é outra coisa, é uma visão ética do assunto. Pode fazer, mas não deve. E isto introduz aqui uma variável muito importante. E por incrível que pareça, a regulação tem tentado copiar esta, e é o que faz esta nova lei, acrescenta ou pretende acrescentar uma visão que é retirada da autorregulação, mas para a qual não tem forma depois de aplicar no terreno, porque
Ou pode ou não pode, é o que a regulação deve fazer. Mas enfim, continuando. Em 2016, novamente a APAN e a FIPA levam mais longe os compromissos do setor alimentar, alargando o seu âmbito. E alarga o seu âmbito limitando a publicidade apenas aos produtos que cumprem um conjunto de critérios nutricionais comuns, porque há vários tipos de empresas e de setores dentro da indústria alimentar que integram esta plataforma e que foram definidos com base em conhecimento científico sólido e que reflete o papel que diferentes tipos de alimentos e de bebidas desempenham numa dieta alimentar média. E, inclusivamente, introduz o conceito de menu, que é uma coisa que os critérios nutricionais da Organização Mundial de Saúde não enquadram. E, portanto, para a indústria era importante que estes critérios todos estivessem bem definidos. E esse alargamento dos compromissos, peço desculpa, foi acompanhado pelo alargamento do número de empresas subscritoras que nesta fase passaram a integrar estes compromissos do setor alimentar e que passaram a representar quase 40% do total dos investimentos em Portugal. Portanto, para mim não é estranho que a doutora Ana Catarina diga que não encontra e não encontrou nesta análise que fez a mais recente, nos casos de comunicação publicitária para alimentos e bebidas, não estranho que não encontre grandes variações, mas não é por causa da legislação recente, é porque a indústria já estava em processo de autorregulação há alguns anos, há bastantes anos. Portanto, isto já está, já faz parte das políticas das empresas. E porque, adicionalmente a todas estas medidas e a todas estas iniciativas da APAN e de outras entidades, as marcas são as primeiras a estar na linha da frente na defesa de uma comunicação comercial responsável, quer através dos seus próprios códigos de conduta, quer integrando várias outras iniciativas nacionais e internacionais. E até vou mais longe, embora não tenha que ver com a APAN, mais recentemente a FIPA e a Direção-Geral da Saúde tinham acordado um plano de reformulação dos produtos no sentido de reduzir o sal, o açúcar, a gordura dos produtos alimentares. Que, de facto, a Direção-Geral de Saúde fez tábua rasa desse acordo que estava em curso e que envolvia todos neste processo. De resto, e a Sofia Barros está aqui presente também neste debate, eu pergunto o que é feito da plataforma contra a obesidade, que foi uma iniciativa da Direção-Geral de Saúde, aí por volta de, não sei, 2011, não é? E que, digamos, também é uma réplica em Portugal daquilo que a União Europeia, a Comissão Europeia lançou em 2005, que era a plataforma sobre dieta alimentar, atividade física e saúde, que em Portugal, como nós somos assim mais aguerridos, chamamos plataforma contra a obesidade, não é? Não sei porque altera um bocadinho ali o conceito que a Comissão Europeia tinha dado. Mas pronto, que é feito dessa plataforma, que a APAN integrou e uma série de outros stakeholders, aliás era uma plataforma multi-stakeholders, organizada pela Direção-Geral de Saúde, da qual todos fizemos parte, todos nós introduzíamos os nossos compromissos, todos nós contribuíamos para este movimento de reduzir a obesidade em Portugal e que por isso simplesmente desapareceu, nunca mais ninguém ouviu falar desta iniciativa. Em resumo, e para terminar, eu confesso que tenho que dizer que considero pouco séria e oportunista esta iniciativa legislativa que se limita a ir ver à autorregulação aquilo que a indústria já tinha feito, e é por isso que ela é tão difícil de aplicar do ponto de vista da lei, porque ela tem origem na autorregulação, não é? E que, para ser diferente, acrescentou, mas mal, dois indicadores errados. Um, a idade da criança, não é? E outro, os critérios nutricionais totalmente irrealistas, não é? Definidos pela Organização Mundial de Saúde, que nenhum outro país aceitou
integrar na sua legislação e que deixa fora um conjunto significativo de produtos que devem fazer parte de uma dieta alimentar equilibrada de qualquer criança. Nenhum governo até hoje, na Europa, adotou os critérios nutricionais da OMS. Tinha que ser Portugal. Em vez disso, outros países que instituíram critérios nutricionais desenvolveram os seus próprios modelos de perfis nutricionais, como é o caso do Reino Unido, ou da Irlanda, ou da França. Nós não. Nós adotámos pura e simplesmente sem ter consciência dos impactos que aquilo tinha na legislação. E é por isso que acreditamos que esta nova legislação é uma oportunidade perdida. É uma oportunidade perdida no sentido do incentivo às marcas de alimentos a reformularem os seus produtos. E do ponto de vista da publicidade, é também uma oportunidade perdida de verdadeiramente mudar o perfil ou introduzir na legislação algo que acrescentasse valor àquilo que a autorregulação já vinha fazendo. E, portanto, eu reconheço para a Direção-Geral do Consumidor é muito difícil aplicar esta legislação, porque de facto toda ela assenta, porque foi alguma preguiça dos grupos parlamentares e da Comissão de Economia do Parlamento Nacional em pensar sobre o assunto. Não, pegaram na autorregulação, puseram ali mais uma outra coisa, não é? Acrescentaram a idade e uns critérios da direção, nem foi da Direção-Geral de Saúde, os critérios não são da Direção-Geral de Saúde, os critérios são da Organização Mundial de Saúde, porque a Direção-Geral de Saúde não foi capaz de definir critérios próprios para Portugal, tendo em conta, digamos, também a visão dos diferentes stakeholders, e, portanto, produziu uma legislação que de facto não aquenta nem arrefenta. E eu peço desculpa, se calhar alonguei-me um bocadinho, mas pronto, já me calo. Não, Manuela, é interessante. Filipe, desculpa, vou só aqui, por causa de toda esta cronologia que a Manuela falou um bocadinho desde 2005 e com a qual nós nos identificamos completamente, porque foi em 2005 que a Brandkey cria o Departamento de Marketing Infantil da Brandkey, não que anterior a essa data a Brandkey não fizesse já campanhas de marketing infantil para os seus clientes, mas foi efetivamente desde esta data que se começou a ver cada vez mais a preocupação por parte dos anunciantes de comunicar com este target, que cada vez vem a ser cada vez é mais diferente, não é, daquilo que era anteriormente. E eu concordo com a Manuela quando olhamos e vemos anunciantes com uma necessidade de uma comunicação responsável, independentemente da legislação e, portanto, preocupados com este target. Portanto, e isso a nós dá-nos alento, não é? Portanto, por mais que não existisse uma legislação tão concreta, existiam estes códigos de boas práticas que eram claramente seguidos pelas marcas e que continuam a ser de uma preocupação com este target. Muito obrigada, Manuela. Filipe, obrigada. Não, é verdade. Eu como operador e como advogado no mundo da publicidade, eu tenho assistido e a um ótimo trabalho de autorregulação, seja ela as várias iniciativas que existem e também neste caso, e concordo em absoluto com a Manuela, se existe um bom resultado e se já se podem falar em resultados do bom comportamento das marcas, ela deve-se claramente à autorregulação e ao trabalho feito pelas próprias marcas no momento anterior à entrada da lei, e que, não, na minha opinião, não está muito relacionado com a entrada em vigor deste diploma. E por isso concordo em absoluto com aquilo que a Manuela veio aqui expor. Passando agora aqui para a perspectiva dos meios e das agências de meios, eu perguntava aqui ao Alberto Rui, no fundo, também a sua sensibilidade enquanto agência de meios e enquanto já foi representante também da Associação do Setor, qual foi o impacto e as alterações, adaptações desta nova lei neste setor muito particular?
Então, bom dia a todos. Também gostaria de agradecer à Brandkey e à CCA este convite. Antes de falar aqui um bocadinho da parte toda que tem a ver com o investimento publicitário e com a aplicação da lei na prática, que tem acontecido até hoje, embora ainda seja talvez cedo para fazer um balanço, mas não é cedo para se constatar já algumas coisas que já se tinham constatado antes da própria lei entrar em vigor. Eu gostaria já também de dizer que sou pessoalmente completamente a favor da autorregulação e por parte de todos os agentes do setor. Tem mostrado ao longo destes anos todos, não só em Portugal como em outros mercados, e não só neste caso particular, como a Manuela já falou, mas também noutras indústrias, que é importante, que é imprescindível e que é o caminho. Não significa, obviamente, não tenha que haver leis gerais e não tenha que haver um enquadramento e uma regulação, mas toda a afinação, no meu entender, e depois todo o trabalho mais de valor em termos de resultados, vem da autorregulação e vem de um trabalho que está a ser feito desde há muito tempo e com resultados, em tudo o que tem a ver com sensibilização, informação, consciencialização, didatismo, porque o caminho, penso que é esse, e tem que ser cada vez mais esse, que já a ser feito, que está a ter resultados e que vai ter, com certeza, muito mais resultados no futuro, porque é um caminho que é permanente e que tem que se continuar a fazer. Eu não sou muito partidário de regulações mais ou menos cegas e mais ou menos fundamentalistas, porque os resultados têm mostrado ao longo da história que são o que são. Não foi por causa da lei seca nos Estados Unidos que o consumo de álcool deixou de existir, não tem sido por causa de não se poder comunicar tabaco, eu não estou a dizer que sou a favor disso, que não continua a aumentar o consumo de tabaco, nomeadamente nos segmentos de tabaco. E, portanto, isto tem tudo a ver com informação, com consciencialização, com sensibilização. Acho que é sempre um caminho um bocadinho perigoso de dizer que a publicidade e a comunicação são um bocadinho nefastos, têm sempre aqui um papel um bocadinho de malfeitores da sociedade e que os consumidores são um bocadinho ignorantes, são incapazes de decidir e é a lei que os vai ajudar a decidir. Não vai. Não vai, o caminho já nos disse há muito tempo, não vai. Normalmente já foi dito aqui, o fruto proibido é sempre o mais apetecido. E as pessoas são hoje cada vez mais informadas, estão cada vez mais conscientes, fazem um consumo cada vez mais consciente, o caminho vai ser cada vez mais esse. Portanto, eu sou completamente partidário e a favor de trabalho cada vez mais na autorregulação, porque as marcas são entidades responsáveis, são entidades que acrescentam valor e têm um papel importante na economia e na sociedade. Dito isto, do ponto de vista de mídia, eu acho que esta lei não é eficaz, é enganadora e é muito ilusória. Porquê? Porque eu acho que isto, do ponto de vista dos resultados práticos, muito sinceramente, acho que não vai ter nenhum. Ou vai ter vai tirar uns milhões de investimento publicitário ao mercado, que já de si é pequeno. Esse vai ter de certeza absoluta. Penso que contribui pouco para a sociedade. Do ponto de vista de restrições, de facto, e de uma alimentação mais saudável, acho que o que vai ter efeito é todo o trabalho que está a ser feito em toda a área de didática e de consciencialização. E porquê? Porque é que não vai ter efeito? Primeiro, as crianças não consomem só programas infantis. As crianças, começando por falar de televisão, as crianças consomem muita ficção. Muita ficção. E qualquer programa de ficção, de qualquer televisão aberta, o peso que as crianças têm nessa audiência não é de 25%, nem pouco mais ou menos. Porquê? Porque o peso do segmento dos 0 aos 14, porque é o único onde é possível ser medido, e portanto os 14 aos 16 estão um bocadinho fora deste, embora seja pouco significativo. Por si só, em nenhum programa de televisão aberta, eu diria que em nenhum programa de televisão aberta, este peso do 0 ao 14 vale mais que 25% por uma razão simples. As televisões abertas não têm programação infantil hoje em dia. E as crianças consomem estes conteúdos. E, portanto, as crianças vão continuar a ver comunicação destes produtos na televisão. E vão continuar a vê-la no exterior. Porque não é pelo facto de se proibir que os cartazes estejam a 100 metros da escola que as crianças não vão andar na rua e não vão continuar a ver comunicação. Porque, por exemplo, não podem estar a 100 metros da escola, mas podem estar na paragem do autocarro que a criança apanha o transporte público e vem para a escola. Por isso é que eu digo que a lei é ineficaz.
Porque uma criança vive na sociedade e vive no mundo e, portanto, continua a estar sujeita à comunicação e, portanto, não é por restringir em determinados touchpoints, em determinados meios de comunicação, que se resolve o problema. Nos canais infantis, efetivamente, ou nos meios digitais, como canais específicos muito infantis, isto à partida, eu diria que nas redes sociais e no YouTube o problema está resolvido por natureza, porque esses canais, porque esses meios só permitem, a partir dos 16 anos é que é permitido assinar, estar presente nesses canais, independentemente dos perfis falsos que podem existir e que existem. Enfim, é comum a todo o mundo e não se pode, e é muito difícil de ultrapassar. Mas, efetivamente, à exceção dos canais infantis, que se viram arredados de uns bons milhões de publicidade, que têm impacto sobre as marcas, que têm impacto nas agências criativas e na produção de audiovisual, tirando esses canais, em quase tudo o resto é possível essas marcas continuarem a comunicar. O que tem acontecido, e porque as marcas são entidades responsáveis, é que as marcas, pelo menos muitas delas, estão a direcionar a sua mensagem e estão a reequacionar a forma como comunicam. E em vez de comunicarem para as crianças, estão a comunicar as suas marcas para os pais. E estão a mudar um bocadinho o conceito de comunicação e, portanto, continuam a comunicar as suas marcas, continuam a comunicar os seus produtos, fazem-no na televisão, fazem-no no digital, mudam o target da criança para o adulto. E, portanto, a comunicação responsável, que de alguma forma já havia para as crianças, continua a ser responsável para os adultos. E basicamente é o balanço que eu faço até agora. Muito obrigado. Alberto, eu agora passaria aqui a palavra à Mafalda Lufinha para perguntar um bocado também como funciona aqui o digital, porque como sabemos a lei também se preocupou em regular a internet, quer os sites, quer as redes sociais, quer as próprias aplicações mobile. E, portanto, no meio que tradicionalmente é muito mais difícil de controlar, a Direção-Geral do Consumidor, por exemplo, já várias vezes tive a oportunidade de discutir esse ponto e, de facto, é muito mais complicado, muito mais difícil, até na obtenção de prova em todos os elementos, mas queria ouvir um bocado também, perceber como esta lei influenciou, impactou o mundo digital. Olá, Filipe. Olá a todos. Olá. Não há dúvida que as pessoas cada vez passam mais tempo online e onde estão as pessoas estão as marcas. A estratégia e os conteúdos digitais desempenham um papel decisivo na forma como as marcas se relacionam online e os benefícios são visíveis porque, seja para a conquista de novos clientes, nomeadamente através de publicidade segmentada nas plataformas de jogos, Google Ads, redes sociais, seja para comunicar mensagens personalizadas, dar informações ou apoio ao cliente, as marcas conseguem criar uma maior proximidade e uma relevância com as suas audiências. O universo digital, não há dúvida que tem muito para oferecer às marcas, com um investimento relativamente mais baixo quando comparado com os meios tradicionais, sendo que é necessário ter em conta os riscos que se correm, principalmente se não existir uma estratégia bem delineada. Em termos de utilização ou dos perigos que a internet apresenta para as crianças, quer dizer, os estudos indicam que os miúdos usam essencialmente a internet para entretenimento, portanto, para ver vídeos, para conversar, para jogar ou para ouvir música. Os pais, não há dúvida que confiam mais na televisão do que confiam nos meios digitais, sobretudo quando toca à programação infantil dos canais que são dirigidos às crianças, e este comportamento está obviamente associado à ideia de que quando estão nestes canais as crianças estão em ambientes seguros, a visualizar conteúdos que são adequados a elas e não correm os riscos que poderiam correr se utilizarem os meios digitais onde podem aparecer conteúdos menos apropriados ou desadequados à sua idade. Em termos de redes sociais, sabemos que quer o Facebook, o Instagram, o TikTok, estabelecem idades mínimas para a criação de perfis, em regra são os 13 anos, mas sabemos que as crianças registram-se facilmente com uma idade fácil
Portanto, quer dizer, sabemos que e a partir de determinada idade as crianças arranjam sempre maneira de contornar estes obstáculos, estas restrições que as próprias plataformas lhes apresentam. Quer dizer, temos o caso do YouTube, que tem um mecanismo para controlar os vídeos que são inapropriados para crianças, mas regra geral, as crianças conseguem, ainda por cima hoje em dia, quer dizer, estão super digitalizadas, portanto conseguem contornar algumas destas restrições. Existem no mercado algumas apps de controle parental, que é, portanto, fáceis de utilizar e de instalar e que servem para monitorizar e filtrar os conteúdos a que as crianças têm acesso, mas não deixa de ser importante referir que o acompanhamento por parte dos pais é fundamental na educação digital dos filhos. Em termos de marcas, o papel das marcas enquanto criadores de conteúdos é de facto muito importante. Portanto, nós neste momento já não basta fornecer informações acerca de produtos ou serviços, é importante aproximar as marcas dos públicos e fomentar a interação e o envolvimento neste universo. Nós temos cada vez mais a preocupação em conseguir estabelecer um diálogo e, acima de tudo, criar uma experiência com a audiência, porque no fundo são experiências que nos envolvem, são as coisas que nós acabamos por não esquecer e as marcas querem estar na mente dos consumidores. Portanto, e para isso têm que criar conteúdos de qualidade e que sejam realmente relevantes para eles. E só desta forma é que é possível estabelecer aqui um grau de confiança e de cumplicidade. Para o público infantil é importante produzir conteúdo educativo para sensibilizar as crianças e isto é possível contando uma história que transmita os valores e a personalidade das marcas. É possível passar ideias de consumo consciente, de questões ambientais, sustentabilidade, nutrição, alimentação saudável, direcionado, portanto, criando conteúdos direcionados para crianças através de jogos, de passatempos, de atividades interativas, sempre utilizando uma linguagem lúdica. E, portanto, a estratégia das marcas enquanto criadores de conteúdos no mundo digital pode e deve passar por aqui. Portanto, no fundo, um bocadinho aquela responsabilização das marcas que o Alberto mencionou. Portanto, as marcas, o facto é que as marcas criam diálogos com os pais para promoverem os seus produtos e os seus serviços e, por outro lado, conseguem relacionar-se com os filhos através de vínculos mais emocionais, através do entretenimento educativo, são as marcas que vão desenvolver relações de confiança ao longo do tempo. Portanto, eu acho que esta passagem da comunicação dos pais, dos filhos para os pais também é muito importante. E ter aqui dois diálogos diferentes, com dois níveis de envolvimento também diferentes, é muito importante para uma estratégia de sucesso. Aqui em jeito de conclusão, portanto, eu acho que o bom senso e o equilíbrio na gestão dos conteúdos é de facto fundamental. Devemos ter em conta que nos meios digitais os mais pequenos são influenciados de uma forma inconsciente porque os conteúdos são mais imersivos, portanto eles estão sempre mais expostos à publicidade. Mas pronto, nem tudo é mau, é importante referir que o lado, que também há um lado positivo, portanto a tecnologia alimenta a imaginação e desenvolve a experiência digital, portanto também é importante para os miúdos. E para nós que somos pais, é importante tirar partido destes meios, mas obviamente sem fazermos deles uma babysitter. E portanto também o controle e o número de horas que as crianças passam em frente aos telemóveis e aos iPads, aos tablets, também é importante e deve ser controlado para não cair no exagero. Leonor. Obrigada, Mafalda. Eu diria que a conclusão que a Mafalda diz é que as marcas têm aqui uma oportunidade para estarem de braço dado com os pais no fornecimento de conteúdos pedagógicos, para ajudarem os pais no entretenimento e até na partilha de conhecimento, não é? Desde que esses conteúdos sejam
partilhados sejam educativos, não é? E sempre com a supervisão um bocadinho dos pais. Eu vou passar a palavra ao Miguel, que vai falar um bocadinho no impacto que esta lei teve no setor. Miguel? Obrigado, Leonor. Bom dia a todos. Primeiro agradecer à CCA e à Brandkey o convite. Em segundo lugar, dizer só que a Nós Publicidade é uma, para quem não conhece, é uma empresa que faz parte do universo Nós e que é basicamente uma sales house, portanto agrega uma série de canais dos quais comercializa a sua publicidade. E uma das temáticas em que se especializou nos últimos anos foi a venda de publicidade em canais infantis. Nós vendemos, eu diria a maioria, para não dizer a totalidade, dos canais infantis em Portugal, até há relativamente pouco tempo perdemos uma referência, mas somos, diria que, especialistas, ou mais especialistas nessa área. Eu vou tentar ser rápido, aliás, porque acho que tudo o que eu queria dizer já Miguel, não estamos a ouvir. Leonor. Ok, Pronto, é um problema da internet. Bem, eu vou só passar rapidamente aqui por umas notas então. Primeiro que tudo dizer que a publicidade parece que é sempre o parente pobre da economia e que é a mãe de todos os males, porque sempre que o Estado ou os governos decidem legislar sobre publicidade, os meios tremem, porque isso é sinal de, como o Alberto dizia há um bocado, de perca de centenas ou de milhares de euros ou de... Miguel, ficaste... Miguel, não te estamos a ouvir. Miguel? Se calhar, como já estamos em cima da hora, Sofia, se calhar enquanto o Miguel tenta resolver aqui a questão, Sofia, eu iria então passar-te a palavra para tu nos dares um bocadinho a perspectiva enquanto agências. Também está ferido. A Sofia também não está. Sofia? Sofia? Sofia Já está? cá estou outra vez. Sou eu? Não. Miguel, sim, estava a passar a palavra à Sofia, mas voltaste. Então, Miguel... Eu vou ser muito rápido. Eu não sei o que é que ouviram, mas, portanto, vou recordar. Estavas numas breves notas de que a publicidade... Pronto, exatamente. Era o parente pobre da economia e que é a mãe de todos os males. Bem, é importante dizer que os canais infantis, nomeadamente, fazem um trabalho meritório naquilo que é também a construção das nossas crianças e que também eles vivem da publicidade. E, portanto, quando nós optamos por legislar de uma forma tão, eu ia dizer radical, mas se calhar é exagerado, mas tão intensa, que isto tem impactos em cima das empresas, nomeadamente os canais de televisão, e que, em boa verdade, estamos a pôr em risco a atividade destas mesmas empresas. E, portanto, é bom que se tenha isso em consciência, e a doutora Ana Catarina falou em cooperação, e eu acho que isto é um bom exemplo da cooperação que poderia ter havido. A Manuela disse que isto foi uma oportunidade perdida. E eu acho que, de facto, poderia ter havido mais cooperação, nomeadamente se tivessem... Eu digo isto em jeito de construção e não em jeito de crítica. As coisas estão feitas e, portanto, são o que são. Eu não sou... É só a minha opinião. E porque se têm ouvido, por exemplo, os principais intervenientes nesta área, nomeadamente quem vende publicidade, que se soubesse quais são as preocupações dos canais, nomeadamente na autorregulação que a Manuela falou dos anunciantes, mas que os canais têm também, e deixem-vos dizer que a maioria dos nossos canais rege-se por Ofcom, que é a lei inglesa, que é extraordinariamente restritiva e ainda não havia tabela nenhuma nutricional. Nós já nos regimos por uma tabela nutricional em Portugal nos canais infantis. Se calhar não era preciso ter legislado da forma que se legislou e se calhar podia-se ter legislado de uma forma que depois fosse possível fiscalizar, porque, na minha opinião, isso para nós é muito complicado,
perceber como é que se aplica a lei, eu calculo que para os anunciantes seja ainda mais complicado. E, portanto, o resultado disto tudo é que os anunciantes, como são pessoas de bem e porque não querem infringir a lei, aquilo que fazem é resolver da forma mais simples. E, basicamente, o que fazem é não anunciar em canais infantis publicidade, o tipo de publicidade que está em risco de poder ser contraordenado, digamos assim. Como o Alberto disse, também aquilo que acontece é que depois esta publicidade vai ser veiculada noutros meios, porque tem um tipo de... porque a própria regulamentação deixou uma porta aberta para que isso acontecesse. Eu acho que há outro tema que é importante referir-se, nomeadamente em relação ao álcool. Nós sabemos que a publicidade ao álcool, e vamos já ver, a obesidade infantil e o álcool é um problema que nós sabemos que existe e para o qual nós estamos todos preocupados e somos sensíveis. Daí as autorregulações e todas as regras que nós tínhamos postas em prática. Agora, o consumo de álcool, nomeadamente por jovens adolescentes, não acabou por se ter proibido a publicidade antes das 10h30. E, portanto, aquilo que nos parece sempre é que há dois, no sentido, e eu não quero parecer aqui o Calimero da publicidade, mas há sempre dois pesos e duas medidas, no sentido de que é fácil proibir a publicidade, mas é difícil depois implementar políticas, digamos assim, e eu não sou político e nem gosto de falar de política, mas que de facto não proíbam, mas que de facto controlem nomeadamente o consumo de álcool por jovens adolescentes, que nós todos sabemos, basta ir a Santos, agora não, porque não vai lá ninguém, mas numa noite normal em Santos, nós vamos a Santos e não vemos criança nenhuma com mais de 15 anos que não esteja com uma cerveja, com menos de, desculpem, entre os 14 e os 18 anos, que não podem beber, que não esteja com uma cerveja na mão. Portanto, eu acho que nós estamos sempre focados no lado errado do problema. E assim vai ser também com a limitação que se vai fazer para bettings, uma vez mais, que o bicho-papão é a única indústria na publicidade que neste momento investia e, portanto, foi, além de tudo o que se fez, o momento é excepcional, porque a publicidade está a cair, como todos sabemos, 50%, 60%, 70%, depende dos meses, e, portanto, pega-se na única indústria que estava com investimentos publicitários em Portugal e diz, meus amigos, a partir de agora, chutam a vossa publicidade para depois das 10h30, o que é que vai acontecer? Vão desaparecer da publicidade em televisão, pelo menos, não sei se poderão fazer em digital ou noutros meios, e uma vez mais desaparecem não sei quantos milhões de euros do setor da publicidade, que tem sido castigadíssimo nos últimos anos. Eu reforço isto. Há muita gente a trabalhar no setor da publicidade e há muitos empregos no setor da publicidade. E, portanto, cada vez que se toma uma medida destas, põe-se em risco, eu digo isto com a maior das preocupações, põe-se em risco uma data de postos de trabalho e é importante que se chame as coisas pelos nomes. Eu tinha aqui mais 2 ou 3 notas. De facto, foi pena nós não termos não nos termos baseado naquilo que eram os exemplos internacionais que tinham, que são muito bons. E, mais uma vez, o que nós fizemos foi ir um bocadinho mais à frente, como a Manuela referiu. E temos uma lei que é diferente de outros países que são extraordinariamente restritivas já, o que nos cria problemas absurdos, como por exemplo campanhas de publicidade que são aceitas no Reino Unido, não são aceitas em Portugal. Quem é que vai produzir uma campanha de publicidade específica para Portugal? Ninguém. O que é que acontece a esse investimento publicitário? Desaparece. Portanto, não é falta de preocupação, nem é pura... a nossa única preocupação não é vender publicidade, seja como for. Nós temos muitas preocupações, e eu insisto nesse ponto, mas, de facto, se houvesse a tal cooperação e se quem construiu esta lei tivesse falado com os agentes no sentido de se construir uma coisa que acomodasse aquilo que já se fazia e que acomodasse todas as preocupações do mercado, talvez tivesse saído uma coisa mais execuível. Eu acho que, basicamente, de uma forma muito rápida, era isto que eu tinha para dizer. Deixem-me só dizer-vos que, não querendo revelar números que não posso, o impacto na nossa publicidade, e, portanto, nós vendemos 6 canais infantis, 6 canais de televisão infantis, entre eles o Panda, que é Brandkey, que é cliente da Brandkey. O impacto que nós tivemos foi de cerca de 20% sobre as nossas receitas publicitárias de um ano para o outro. E
20%, eu não vou dizer o número, mas está a ordem de grandeza é dos milhões de euros e não das dezenas de milhares de euros, como devem calcular. E, portanto, aquilo que está em causa, e uma vez mais, os canais e os anunciantes e quem vende a publicidade estão sempre preocupados com a mensagem que é veiculada nos canais. Nós temos dezenas de spots que são recusados pelos canais, muitas vezes, não necessariamente porque não cumpram a lei, mas porque na regulação que os canais têm não são canais que devam passar. E por isso eu olho para esta lei e para as próximas que aí vêm, que nós gostaríamos que poder ser ouvidos e que pudessem ter em conta aquilo que são as nossas preocupações, com enorme preocupação, porque são decisões que põem, em boa verdade, que põem em causa o nosso setor e o nosso mercado. Uma vez mais, obrigado, Leonor. Obrigada eu, Miguel, uma exposição, e eu vou pegar aqui no exemplo do canal Panda, que efetivamente a Brandkey trabalha há cerca de 15 anos, e vou passar a palavra à Sofia com aquilo que a Sofia partilhava comigo no outro dia, que era, tudo bem, no fim da linha, se deixa de haver investimento na publicidade, um canal Panda que poderá vir a desaparecer, não é? Ou seja, um canal Panda que faz um trabalho junto das crianças e dos pais, tem sempre muita atenção nos conteúdos que passa e sendo eles educativos. Se um canal Panda que mais ou menos nós enquanto pais ficamos sossegados quando as crianças estão a vê-lo, se um canal Panda deixa de existir, no fim da linha, nós passamos a ter então os miúdos cada vez mais agarrados à internet, e que essa então, como também já partilhámos aqui nesta mesa redonda, é muito mais difícil de controlar. Portanto, isto foram as palavras que a Sofia teve a oportunidade de partilhar comigo no outro dia e que, portanto, com elas eu passo-lhe a palavra e para a Sofia partilhar também um bocadinho connosco a perspectiva enquanto agências. Eu vou ser relativamente rápida e vou começar exatamente pela questão dos conteúdos, porque eu acho que a maior parte dos miúdos aprendeu o que era a roda dos alimentos no canal Panda. Porque eles muito pequeninos já têm programas em que fala sobre a roda dos alimentos e o que é que se pode comer e como é que se deve misturar e não se deve misturar. E quem diz isto diz que o canal Panda tem, se algum dos deputados perdeu 5 minutos a ver o canal Panda tem intermissões de não sei quanto em não sei quanto tempo, agora chegou à altura de nos mexermos e mete uma musiquinha com uma dança para as criancinhas se levantarem, fazerem, etc. Portanto, existe toda uma componente educacional de um canal que é dedicado às crianças e que também lhe cabe a ele a defesa dessas mesmas crianças, como é óbvio e claro, até para que os pais tenham esta confiança de deixarem estar presentes, que definitivamente se perde se não houver quem patrocine estes conteúdos, porque ninguém está disponível para estar a pagar o canal Panda para as criancinhas verem. Portanto, o que as pessoas acabam por fazer é receber um canal Panda gratuito, porque existem marcas que estão disponíveis para pagar. Portanto, isso para mim é um ponto muito importante e muito relevante e que eu acho que muitas vezes não é mensurável. Aliás, o do mensurável, é uma pequena à parte, é completamente ridículo que entre numa lei uma restrição até aos 16 anos, quando aos 16 anos as crianças hoje em dia podem fazer abortos. Podem decidir por si só fazer abortos, mas não podem ver publicidade de alimentos e bebidas. Quer dizer, portanto, isto nota-se aqui uma disparidade na perspectiva da avaliação do assunto que é completamente, diria eu, que é a base de todas estas proibições, populista. Porque de facto torna-se muito fácil os políticos virem demonstrar a sua grande preocupação com os cidadãos, vindo fazer proibições de publicidade a alimentos, a bebidas, ao jogo, ao álcool, ao que for, aos próprios produtos financeiros. A publicidade é responsável pela obesidade, pelo endividamento, pelo alcoolismo, é responsável por todos os defeitos da sociedade. Mas torna-se de facto muito fácil de vir dizer nós agora estamos aqui preocupados com esta ação, vamos proibir publicidade e a ação e ficamos pelo menos de consciência tranquila. Não resolvemos o problema, mas de consciência tranquila fizemos alguma coisa. E isso para mim é um dos graves problemas que existe com estas proibições da publicidade. Porque há uma coisa que eu acho que nós temos todos que pensar, é que a publicidade é feita para gerar concorrência. E, nomeadamente, concorrência entre produtos que servem para o mesmo fim. Vamos supor,
Nós temos produtos que têm menos açúcar, mais fibra, menos gordura, e será um dos claims da publicidade, sendo essa uma necessidade identificada por parte dos consumidores, de vender esses mesmos atributos. E, portanto, ao haver publicidade, ao haver concorrência e ao haver argumentos que estão relacionados com este tipo de preocupações da sociedade, acaba por haver concorrência para que os próprios produtos em si sejam mais rapidamente, se adaptem mais rapidamente àquilo que são as necessidades nutricionais de um consumidor moderno e daquilo que é considerado saudável em termos modernos. Eu ouvi aqui várias pessoas a falarem que anda sempre tudo aqui um bocadinho à volta da informação e da formação. E eu acho que a publicidade é uma das formas de fazer quer a informação, quer a formação, enquanto em comunicação comercial e depois ainda mais também enquanto, diria eu, patrocinadora de conteúdos. Existem uma série de marcas que fazem, mesmo a nível local e a nível regional e a nível camarário, municipal, fazem os concursos das criancinhas para irem correr ou dos saltos e dos pulos. É todo um universo aqui que muitas vezes se perde em nome de uma coisa que não fica resolvida, que é a obesidade infantil. E pronto, já estamos um bocadinho atrasados. Estou disponível se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta ou questão. Muito obrigado, Sofia. Então, em jeito de conclusão, porque ultrapassámos cerca de um quarto de hora ao nosso tempo, não é mau, para ouvir tantas pessoas e com tanto para dizer, mas fazendo uma conclusão, o que eu diria é que, de facto, é o espelho, as várias opiniões são um bocado o espelho das várias intervenções que existiram no processo legislativo, porque se formos consultar todas as opiniões, e se foram 15, 16 ou 17 entidades que foram consultadas, e todas elas falaram em problemas muito grandes que esta lei enfrentava, péssimos modelos, inaplicabilidade em algumas circunstâncias, e o que resulta é, de facto, aquilo que a Manuela bem referiu, uma oportunidade perdida, uma oportunidade do legislador ouvir quem está na indústria, uma oportunidade do legislador perceber o impacto que pode causar num setor económico, e também aqui o que também é bastante interessante é que, do ponto de vista médico, temos aqui também o Dr. Fernando Chaves a dar o seu input, também não se vê um valor acrescentado nesta lei. Portanto, se poderíamos dizer que toda uma indústria, claro, está focada no seu benefício económico e, portanto, poderia atropelar os superiores interesses da criança, que é isto no fim do dia que estamos aqui a falar, pelos vistos a opinião médica também vai no mesmo sentido de achar que não é a publicidade que deve definir padrões de educação. Depois a Leonor fará a despedida final. Eu queria vos agradecer também à Brandkey que nos lançou este desafio para falar deste tema que para mim é apaixonante. Eu gostava ainda de falar de muito mais coisas que da publicidade dirigida a menores e também a publicidade onde os menores são intervenientes, que também é outro problema que, na minha opinião, devia ser endereçado. Ficará para outra oportunidade, quem sabe daqui a numa altura em que se possa ver um verdadeiro balanço desta lei. Espero poder voltar a falar com vocês todos para podermos partilhar novas experiências. Muito obrigado. Leonor, deixa-me só dizer uma coisinha antes. Vou passar à Ana Catarina, que tem que sair. Ana Catarina? Que a Ana Catarina quer dizer aqui uma coisa. Não só agradecer a oportunidade, peço desculpa, eu vou ter que sair porque vou começar uma reunião daqui a um quarto de hora, mas eu queria reforçar, eu não concordei com as conclusões do Filipe, não pude concordar, mas acho que não abordou a perspectiva da Direção-Geral. Reforçar uma coisa, a DGC não foi a proponente, trata-se de uma medida legislativa, não do Governo, mas da Assembleia da República. Creio que quando dizem que não foram ouvidos, eu acho que muitos de vós foram ouvidos, inclusivamente até terão ido à Assembleia da República. A Direção-Geral, por exemplo, não foi, apenas foi consultada por escrito. Dizer-vos que eu percebo as preocupações e partilhamos algumas das vossas preocupações, mas acho que temos que tentar tirar algo de positivo. Dizer-vos que esta alteração legislativa permite
que todos vós, também connosco, possam adotar medidas de autorregulação até mais exigentes e, portanto, fica aqui o desafio e dizer que contem com a Direção-Geral do Consumidor para continuar nestas discussões e para melhorarmos o quadro legislativo que se revela necessário. Muito obrigada, BrandKey e CCA. Obrigada e boa tarde. Obrigada, Ana Catarina, em nome de todos. Muito obrigada. Eu vou só fazer aqui uma provocação, entre aspas, ao Filipe, porque já tenho tido aqui muitos pedidos para uma segunda edição. Filipe, portanto, este é um tema que te apaixona a mim também. Diria que estaremos cá e tenho pedidos para ser daqui a um mês. Oradores, não se preocupem, porque daqui a um mês poderão estar, nós chamaremos outros, mas contamos convosco e agradecemos mais uma vez por toda a vossa prestação. Manuela, quer falar? Não quer? Não, era um bocadinho ainda com a Ana Catarina aqui, porque ela tem razão, a iniciativa não é dela, é dos grupos parlamentares, fomos todos ouvidos, mas a agenda dos grupos parlamentares é uma agenda política e que estão preocupados todos com o seu umbigo. Ninguém está preocupado nem com a sociedade, nem com a alimentação, nem com nada. Estão preocupados qual é que tem mais... apresenta mais trabalho e tal. E a única crítica que eu faço à Direção-Geral de Saúde, à Direção-Geral do Consumidor, e é por isso que eu gostava que a Ana Catarina tivesse, é que eles tinham obrigação, ela diz que só foi havida por escrito, é verdade, mas como órgão regulador que é, ela tinha obrigação, eles tinham obrigação de exigirem, até porque eles dependem do Ministério da Economia. Esta lei estava na Comissão de Economia, não é? Eles tinham a obrigação de exigirem ser ouvidos. Porquê? Porque são eles que têm que aplicar a lei. Não me dá descanso nenhum. Hoje, quando vamos ao Secretário de Estado, eles dizerem, pois é, nós não tivemos culpa, agora temos que arranjar aqui formas de mitigar o impacto da lei. Mas qual é mitigar? Eles tinham tido a oportunidade para ter, junto da Comissão de Economia, porque eles são governo, são quem tem que aplicar a lei, tinham tido a obrigação, e essa é uma crítica que eu faço à Direção-Geral do Consumidor e faço à Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor. Tinham a obrigação de ser ouvidos e de apresentarem as dificuldades que esta regulação ia colocar ao nível da sua aplicabilidade. Porque os grupos parlamentares lavaram dali as suas mãos, nem querem saber se aquilo é aplicável ou se não é aplicável. Isto é que é vergonha nacional, é preguiça dos deputados que nós temos, não é? Porque ouviram toda a gente, é preguiça e é incapacidade. E desculpem que já estou a ficar irritada que esta Não, mas é verdade, de facto, as pessoas foram ouvidas, mas ninguém ouviu o que as pessoas tinham para dizer. O problema é esse. Sabe porquê? Porque dá trabalho, isto dá trabalho. Sim. É preciso ir analisar, é preciso ir ver, é preciso acompanhar, é preciso ir ver lá fora. Dá trabalho, isto é preguiça. São preguiçosos os nossos... Por isso é que eu estava a dizer... Quando eu estava a dizer que as pessoas foram ouvidas, quer dizer, não importa para nada, mas infelizmente os processos legislativos são serem consultadas, pessoas com opinião válida no setor, isto é transversal, e depois parece que a decisão política é completamente alheia à informação boa e útil que lhe é trazida. Portanto, e a própria DGC, e é pena que o setor não esteja cá, também fez algumas críticas e bastante pertinentes à lei. E também não foi ouvida. Porque a verdade é isso. O calendário político não é o calendário económico e não é o calendário das pessoas, infelizmente. Mas isso é transversal, é um problema transversal. Sofia? É o quê? Sofia, quer... Posso só dar uma palavra antes de acabar? Três notas rápidas. Só para frisar duas coisas que eu vi aqui que fazem alguma confusão. Primeiro, o que é que uma criança consome 4 anos ou 5 anos? O que é uma criança consumidora? Consome o programa, mas não consome os produtos, como é óbvio. Custa-me ouvir a história da criança que lhe influencia os pais. Todas as crianças são influenciadoras. Influenciado mais é falta de educação. Por isso acho que temos pais demais, muito influenciáveis por crianças. Temos as crianças que mandam em casa e os paizinhos vão. Terceiro ponto também, que é um ponto quente, que a doutora Manuel falou muito bem. A OMS, quando faz diretivas, faz para o mundo todo.
A Europa é diferente da África, que é diferente da América do Sul, que é diferente da América do Norte, que é diferente da Ásia. E nós vamos importar ideias de uma OMS, que já vimos que é um monte, às vezes é um saco de gato, não vale a pena. A ideia, acima de tudo, perceber que temos que ser nós a fazer as nossas coisas. Era só isso. 3 pontos. Não acredito na criança consumidora, criança influenciadora até algum limite, e que temos que fazer nós as nossas coisas e não importar as coisas que estão mal feitas. Foi um prazer. Muito obrigada, Fernando. Obrigado. Muito obrigada. Sofia, querias dizer? Não, eu estava só aqui um bocadinho a acabar aquilo que a Manal estava a dizer e que depois o Filipe acabou por dizer, que é, nós fomos ouvidos, nós não fomos ouvidos, nós fomos lá dizer, não quer dizer que alguém nos tenha ouvido, porque ninguém ouviu coisa nenhuma do que nós lhes dissemos. Porque, de facto, por muitas recolhas de informações que façam, se depois não as utilizam para nada, é perfeitamente irrelevante. Não é? Portanto, nós não fomos ouvidas, nós fomos lá falar, que é diferente de ser ouvido. Filipe, diria que nos despedimos então, a agradecer mais uma vez, eu em nome da Brandkey, o Filipe em nome da CCA, e com a promessa, o Filipe não sabe, mas que daqui a em breve estaremos cá novamente. Obrigada a todos. Adeus, obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.